Muito obrigado, senhor presidente. Sem mais delongas, nós queremos dar início a esse segundo momento. Na primeira sessão, o pastor Dr. Renato nos trouxe a comunidade missional através da vivência de Paulo, conceitos, como Paulo trabalhou a sua vida, de onde ele veio. E neste momento nós queremos dar um passo além. Nós queremos e pedimos para o pastor Renato que ele também falasse que nem tudo na vida do apóstolo Paulo foi flores, nem tudo foi maravilhas. Ele também teve os seus tropeços, ele também teve as suas dificuldades. Por isso, se na primeira sessão nós fomos introduzidas a este conceito de comunidade missional, e também nós ouvimos nos depoimentos, nos vídeos, tudo aquilo que nós temos conseguido colher de frutos da ação da fé das pessoas luteranas no Brasil e de que formas esta igreja tem mudado para melhor a vida de pessoas. Nesta sessão nós queremos também reconhecer que também nós não conseguimos ter êxito em tudo aquilo que nós planejamos. No primeiro momento, o pastor Renato vai tentar apontar isso a partir da vivência do apóstolo Paulo, e depois nós teremos aqui também mais duas falas. E vocês receberão, então, essa oportunidade de ouvir pessoas que têm uma caminhada bastante interessante na igreja. E ao final da segunda sessão, nós queremos colocar tudo isso em oração a Deus. Então, pastor Renato, por favor. Quero seguir com vocês um primeiro momento, pensar adiante a respeito desses aspectos um pouco mais existenciais da vida do apóstolo Paulo e da teologia dele, partindo então num segundo momento a perceber quais são os desafios também e encaminhar então depois para um terceiro momento onde a gente vai discutir adiante sobre as consequências para a nossa caminhada de fé. Pastor Lindolfo, chegando e muito especial tê-lo junto conosco. Quando nós pensamos na vida do apóstolo Paulo, sim, há percalços, há tropeços, há dificuldades de reflexões, há momentos de crises, há momento de perceber quais esses aspectos que levaram ele à reformulação de uma teologia, reformulação de ação, o empenho por uma causa especial que lhe envolvia existencialmente. E a gente percebe desses aspectos existenciais o quanto ele sofre pela causa que ele defende também, pela dificuldade de ter, por vezes, pessoas ao seu redor também que levem adiante essa missão, mesmo com a personalidade difícil. Ele consegue trabalhar com muitas pessoas, mas por motivações, algumas vezes teológicas, sofre também as suas próprias dificuldades e também com suas perseguições. Quando a gente pensa, por exemplo, a respeito desse apóstolo Paulo nos aspectos existenciais da sua teologia, pensamos assim no aspecto de Jesus como Senhor, o qual ele anuncia para as outras pessoas. Esse Jesus como Senhor determina ação, determina comportamento, é a autoridade máxima sobre a vida. Para algumas pessoas havia dificuldades de entender isso nesse sentido. Aspecto social, para consequência agora para as comunidades. Eu continuo seguindo a direção de Paulo e depois, no segundo momento, voltando às pessoas que optaram por essa fé. Então, seguindo adiante, o aspecto social, essas novas relações sociais. Alguém que opta pela fé cristã, como é inserido dentro desse convívio social e quais são essas implicações sociais, que há também ali nesse sentido comunitário algumas dificuldades que nós também conseguimos perceber na nossa caminhada. O aspecto eclesiológico, seguindo nessa reflexão, a comunidade é como uma concretização do novo agir de Deus na história. E daí um parênteses, nós entendemos isso, nós entendemos que as comunidades nas quais nós servimos, que aquelas pessoas que lá estão, fazem parte dessa concretização do agir de Deus, esse ato maior de Deus, desse agir gracioso e intencional na história desse mundo, do agir missionário de Deus, é a comunidade que nós servimos, ali estão pessoas que fazem parte daquilo que Deus está fazendo na realidade. E esse aspecto eclesiológico, esse aspecto do que é ser igreja é o que motiva
Paulo a sua ação, e algumas vezes é o que motiva também Paulo a ser perseguido na sua ação, porque algumas pessoas não vão gostar daquilo que ali está acontecendo, dessas novas formas. Se por um lado eu falei sobre as dificuldades desse mundo dos judeus sendo colocado de cabeça para baixo, há sim outros aspectos, a não ser alguns do contexto moral. Tem a ver com o relacionamento com Deus, como nós nos relacionamos agora com Deus. Se nós pudéssemos pensar, então, algum aspecto que nos diz respeito pessoalmente, a mudança, algumas vezes, da ordem e do jeito de fazer um culto, para nós, algumas vezes, parece algo tão sagrado. E se isso também fosse colocado de cabeça para baixo, como nós reagiríamos? Estamos reagindo a partir da perspectiva do que Deus quer, sensíveis ao agir de Deus, ou queremos reafirmar coisas que para nós são importantes? Por que isso? Porque há um aspecto no viver e no ser igreja, de tal forma que uma comunidade missional que se entende como a concretização do que Deus faz, ela tem uma perspectiva. Tudo que a igreja é e faz está relacionado com a sua vocação de ser porta-voz desse agir de Deus. E essa pergunta, então essa motivação, onde Deus está querendo nos levar adiante também como igreja? Porque tudo o que a igreja faz e precisa ser entendido nesse contexto missional. Tudo. Indiferente do que ela faça, da forma como age, ela precisa entender essa perspectiva. O culto, o orçamento anual, os departamentos, as reuniões de grupo, a linguagem que traduz o evangelho para a realidade das pessoas, de forma concreta no dia a dia, faz parte do que a igreja, quando a igreja se entende como missional, faz parte da sua sensibilidade para esse novo agir de Deus na história. E quando nós, então, nos envolvemos com essa perspectiva, agora não nos perguntamos mais só pelo apóstolo Paulo, nós perguntamos o que faz com que essas pessoas se envolvam nessa caminhada de fé. As comunidades fundadas por Paulo e que foram marcadas fortemente por sua reflexão teológica, elas responderam a contento, mesmo em meio às tensões, aos novos desafios do seu tempo. Essas comunidades tornaram-se integradoras e formaram um novo modelo de convívio social. Em termos étnicos, sociais, relações de gênero, em termos culturais, de organização e etc. E passaram a ser atrativas aos de fora. Pela sua forma de se organizar, se tornaram atrativas. Se tornaram comunidades que incluíam e que integravam outras pessoas. O foco principal dessas comunidades não era suas próprias demandas e necessidades internas, quanto ao crescimento em número ou manutenção, mas foi justamente essa sua forma de ser que fez com que essas comunidades lançassem as bases para o seu crescimento. Como eu disse antes, algumas vezes nós nos empenhamos para que as comunidades cresçam motivados de forma errada, porque não é pelo número, deveria ser pela causa. Precisa ser pela essência, não para que tenhamos comunidades cada vez maiores, mas as pessoas, quando nos vissem como comunidades realmente atrativas, como comunidades acolhedoras, motivados pela reconciliação com Deus, anunciado através do Evangelho de Jesus Cristo, deveriam ser atraídas para essas comunidades. E daí não porque nós agora queremos números, mas é porque as pessoas que ali estão trazem outras para serem integradas nessa caminhada de fé, nessa comunidade, que percebe que ela concretiza nesta realidade nossa o que Deus quer para toda a humanidade. Um convívio entre pessoas num relacionamento com Ele. Então quem eram essas pessoas que aderiam à nova fé? Algumas vezes, motivados por algumas ideologias, a gente acha que a maioria delas eram pobres, escravos. Mas o que diz o próprio Novo Testamento a respeito disso? Pequenos empresários foram os que aderiam à fé. Áquila, Priscila, fazedores de tendas, quando o Atos está dizendo a respeito deles, eram pequenos empresários para a sua época, que moravam em Corinto, onde tinha os jogos istmicos. E ali faziam tendas para os atletas que ficavam acampados ao redor da cidade de Corinto, aos milhares. Pequenos empresários, e é para lá que Paulo também vai trabalhar com eles. Com instrução formal também, não eram apenas iletrados. Tércio, que escreveu a carta aos romanos, um excelente grego, tinha condições de formular. Gaio, de Corinto, uma casa suficientemente grande para alojar a igreja. Cidadãos romanos, carcereiro de Filipos, para ser carcereiro precisa ser cidadão romano. Erasto, tesoureiro de Corinto.
E Paulo mesmo vai dizer, então, não muitos eram sábios, havia sim, então, sábios entre eles. Nem muitos eram poderosos, mas havia sim poderosos. Nem todos eram escravos. Alguns chegavam antes para o ágape e traziam coisas, ou seja, tinham liberdade de tempo e atuação. Para fazer as viagens, Paulo precisava de financiamentos. Para escrever suas cartas, Paulo precisava de uma pequena fortuna em pergaminho, em tinta, em secretários, em viagens e emissários. Filemão tem inclusive escravos à sua disposição, e mais outros são mencionados como donos de escravos. E daí sim, escravos, artesãos. Por que eu cito isso? Porque as pessoas daquele tempo que eram atraídas para a fé cristã não eram em nada diferentes das pessoas com as quais nós lidamos no nosso contexto. Todas elas tão carentes do evangelho de reconciliação com Deus como qualquer um pobre ou qualquer um rico. Não são no foco central para nós anunciarmos o evangelho, não é classe social, é a pessoa amada por Deus e chamada a vivenciar uma reconciliação. O Novo Testamento, e assim também Jesus, vai dar sim prioridade a algumas pessoas marginalizadas, mas de forma central, cada pessoa é chamada a vivenciar esse relacionamento com Deus. E quando a gente pega os exemplos fora da Bíblia, a gente vai perceber justamente sobre isso. Plínio, o administrador de uma província na Bitínia, vai escrever uma carta ao imperador Trajano, o documento mais antigo que nós temos a respeito dos cristãos, fora dos testemunhos bíblicos, e vai dizer um pouquinho sobre a vida dos cristãos e quem eles eram. A culpa deles, ou seja, dos cristãos, ou erro, não passava do costume de se reunirem num dia fixo, antes do nascer do sol, para cantar um hino a Cristo, como a um Deus, de obrigarem-se por juramento a não cometer crimes, roubos, latrocínios e adultérios, a não faltar com a palavra dada e não negar um depósito exigido na justiça. Findos estes ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição comum e inocente. É isso que ele vai falar. O testemunho a respeito dos primeiros cristãos eles adoram Jesus Cristo como um Deus e depois tem uma obrigação ética que determina o seu padrão de comportamento. E agora ele quer processar esses cristãos, porque ele não sabe como lidar com eles, e escreve uma carta ao imperador pedindo então orientações. Quem eram esses crentes em Jesus? Outros, e daí ele vai dizer, cidadãos romanos, por volta do ano 111, portadores da mesma loucura, pus no rol dos que deveriam ser enviados a Roma. Então achei necessário arrancar a verdade por meio da tortura de duas escravas, que eram chamadas ministrae, ou seja, agente, então, ou ministras da própria igreja. O assunto parece-me merecer a tua opinião, principalmente por causa do grande número de acusados. Há uma multidão de todas as idades, de todas as condições e dos dois sexos, que estão ou estarão em perigo, não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e nos campos, onde se espalha o contágio dessa superstição. Contudo, creio ser possível contê-la e exterminá-la. A gente sabe que ele estava errado, né? A motivação para trazer isso é para a gente pensar um pouquinho sobre essas pessoas. Não era gente diferente de nós, não era gente diferente das que nós temos no nosso dia a dia, mas os cristãos, motivados pela sua fé, motivados por essa nova experiência, se envolviam em uma comunidade que era atrativa para todas as pessoas ao seu redor. Não apenas ricos ou pobres, mas todos envolvidos nessa nova comunhão, que é testemunhada, inclusive, por pessoas que estavam fora da igreja, por administradores. E aqui uma das fotos mais antigas que a gente tem dos cristãos, num primeiro momento, nas catacumbas de Roma. A celebração. E aqui, de forma interessante, a forma como os primeiros cristãos, então, oravam, com os braços levantados. Então, esses primeiros que se voltavam à fé. E daqui, de forma também bem interessante, na catacumba de Roma, no século III, onde se mostra, então, a celebração de um ágape de forma bem especial. Nesse século ainda, as mulheres, então, inclusive, ali vocês conseguem perceber, estão ministrando a ceia com o cálice na mão. Missão como ação social para os pobres. Algumas vezes parece que limitamos o nosso conceito de missão como algo que fazemos para os pobres e para aquelas pessoas que estão em algum lugar longe de nós. Ajudamos comunidades que não podem se manter por serem pobres. Mantemos projetos sociais que não são autossustentáveis por atenderem pobres. As comunidades missionais, elas se entendem tanto, a comunidade missional entende tanto pobres como ricos, como pessoas amadas por Deus e igualmente carentes do Evangelho. Essa motivação para ação em favor de outras pessoas. Isso gera, claro, uma nova
cosmovisão, uma nova forma das pessoas entenderem a fé. O maior pressuposto teológico que Paulo vai lhe dar, ou seja, a forma de ver a vida dessas pessoas, é a ruptura entre Deus e o ser humano. Paulo tem uma solução para as pessoas. Ele tem uma resposta para a vida das pessoas, que é o Evangelho. Ele entende que essa notícia, essa boa notícia, é a solução para a vida daquelas pessoas, para a realidade na qual elas vivem. Mas precisa convencer seus ouvintes que eles têm um problema, que Paulo, na sua cosmovisão judaico-cristã, entende que é o pecado, a separação desse relacionamento com Deus. Os gentios não veem esse seu problema. Vocês conhecem a expressão? Todo mundo é filho de Deus? As pessoas não veem que não há ali um problema na sua relação com Deus. E daí a diferença entre cristandade e cristianismo. Se nós falamos apenas aqui, eu não quero nesse momento, que eu estou procurando direcionar a palestra para que a gente chegue num momento específico, mas se nós pensarmos a respeito do que gera conflito entre nós e dentro da própria igreja, são as formas diferentes de cosmovisão. Se nós somos motivados por uma cosmovisão judaico-cristã, que entende que há sim uma separação entre a humanidade e Deus, e que essa separação é superada em Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro, essa cosmovisão vai gerar problemas em uma sociedade que é marcada por uma cosmovisão greco-romana, onde de alguma forma todos têm um relacionamento com Deus. O monoteísmo judaico vai gerar conflitos, sim, entre as pessoas que lá estão naquele contexto, e também vai motivar Paulo a asseverar esse rompimento com o ethos e chamando as pessoas para conviver com esse Cristo, e vai motivar as pessoas a um relacionamento com o Deus único e verdadeiro, como ele vai anunciar sempre de novo. Se a gente pega 1 Tessalonicenses, Gálatas, sempre de novo lembrando aquelas pessoas, vocês são chamados, vocês são chamadas a um relacionamento com Deus, a partir daquilo que Jesus Cristo fez, a base do Evangelho. A base do Evangelho que vai nos motivar à ação missionária. A ação de anunciar adiante o Evangelho e colocar pessoas para se relacionarem com esse Deus a partir do anúncio daquilo que o próprio Deus faz em nosso favor. A importância da fé acaba sendo um aspecto de identificação pessoal. Religião não herdada dos pais, mas fé como experiência existencial. Senso comunitário, senso de pertença. Quando nós temos uma realidade de envolvimento pessoal com a mensagem que é anunciada, com a mensagem que é vivenciada, o Evangelho, há uma diferença de relacionamento e numa busca com Deus. Talvez aqui nós falhemos e talvez não percebamos isso. A diferença entre os nossos fichários e a quantidade de pessoas que nós temos no culto. 3.000 membros. 200 pessoas participando do culto. De onde vem? Por que isso? Qual a diferença entre a realidade que as pessoas entendem que é o relacionamento com Deus aqui de forma bem concreta e a sua vivência concreta diária nesse relacionamento? Qual o sentimento de pertença, o que gera em nós o sentimento de pertença a uma comunidade, o que gera em nós essa certeza da superação de um distanciamento entre Deus e o ser humano e agora uma vivência concreta com esse Deus, de forma concreta no dia a dia e a partir disso sendo motivados tanto para a vivência comunitária quanto essa vivência comunitária em favor de outras pessoas. Se a gente vai adiante como motivação, a gente tem uma comunidade aqui unida, mas não exclusivista. Uma visão soteriológica, ou seja, a respeito da salvação pessoal por meio da fé em Jesus Cristo. E eu percebo em vocês que alguns começam a se incomodar. Se incomodar porque era justamente isso que gerava tanto conflito na época de Paulo. Os judeus viviam, a princípio, em um relacionamento que eles entendiam a partir da aliança. Isso, quando motiva agora Paulo a dizer, em Jesus Cristo, esse relacionamento foi aberto a todas as pessoas e todas elas têm a possibilidade de se relacionarem,
Aqueles que trazem uma cosmovisão, um jeito de entender a vida, diferente do que aquele que o Evangelho apresenta, começam a se incomodar. Porque não é nesse padrão que nós funcionamos. Não é nessa cosmovisão, não é nesse jeito de entender as coisas que nós funcionamos. E corremos o risco daí de confundir a forma como os dois padrões, os dois paradigmas vão funcionar. Numa comunidade missional, o aspecto que gera identidade é essa fé pessoal. Esse voltar-se a Deus e se envolver numa comunidade, e se envolver em favor de outras pessoas motivados pela ação primeira de Deus, como pessoas motivadas por esse Deus nessa inserção comunitária. E daí gera uma clara noção evangelística. Pessoas que percebem que estão inseridas dentro desse relacionamento com Deus, se motivam a anunciar isso também a outras pessoas. Se envolvem nessa relação existencial com o próprio Deus a partir do Evangelho e passam a anunciar isso a outras pessoas, da mesma forma como elas foram desafiadas a vivenciarem esse Evangelho em comunhão. Elas o acolhem e o anunciam adiante. A comunidade local é então responsável pela divulgação do Evangelho a nível local. Ela chama outras pessoas. Não se espera do sínodo ou da secretaria-geral alguma coisa. Quem gera em uma comunidade o sentimento de se envolver agora em favor de outras pessoas, são pessoas que perceberam que aquela mensagem diz respeito para elas. Quantos dos nossos membros da comunidade convidam seus vizinhos, amigos e parentes, ou percebem que poderiam convidá-los para participar dessa comunhão? Elas têm essa noção de que aquele é o lugar também onde mais pessoas do seu contexto poderiam ser chamadas a conviver? Essa noção, certamente, gera em nós um desconforto em alguns momentos, porque ela precisa nos motivar a anunciar essa reconciliação para outras pessoas. Novamente eu digo a vocês, pelo viés bíblico-teológico, pelo agir primeiro de Deus em favor da humanidade, e daí nós inseridos nesse agir histórico de Deus, somos então chamados a dar esse passo adiante. E quem sabe em algum momento a gente possa perceber que as comunidades locais podem auxiliar na plantação, no encaminhamento de outras comunidades, uma visão para o futuro, quem sabe, da ECLB. Comunidades da ECLB fundando novas comunidades, auxiliando outras a nível local. Mas isso acho que está um pouquinho longe do nosso horizonte. Estamos sendo despertados para isso pela campanha Vai e Vem. Mas algumas vezes ainda nós pensamos muito distante de nós, para aqueles outros que ainda não conseguem se manter financeiramente. Pastorado de manutenção, vamos ajudar aqueles a manterem, quando na verdade nós somos chamados a despertar outras pessoas para poder se envolver nessa fé. E aqui eu tenho uma palavra que vai nos motivar um pouquinho. Algumas vezes nós temos problemas em falar sobre conversão. Conversão nada mais é do que mudança de direcionamento. Mudança de atitude, de direcionamento para seguir adiante. Acertar o rumo. Em Romanos 10, 9 e seguintes, Paulo insere uma confissão de fé dos primeiros cristãos. E ela é extremamente moderna para nós. Ela vai dizer assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lá Paulo faz uma diferenciação entre aquilo que a nossa boca confessa e aquilo que o nosso coração crê. Ou seja, não basta apenas assentimento intelectual a uma doutrina. É necessário convicção pessoal e interna que isso se confessa, que isso que se confessa faz parte da vida. Senão é apenas uma fórmula vazia. Embora seja essencialmente necessário que nós concordemos de forma racional com os conteúdos da fé, precisamos estar convictos que eles fazem parte da nossa vida como um todo.
quando observamos isso, nós vamos perceber que esta possibilidade da salvação e de redirecionamento vem a partir de arrependimento, onde nós erramos, ali nós paramos, percebemos quais foram as atitudes e nos redirecionamos. Arrependimento, salvação e novo começo. Para pensar um novo momento, nós precisamos parar e perceber onde foi que nós erramos. O que estamos fazendo é apenas uma confissão de boca? Ou realmente essa mensagem está internalizada em nós? Eu comecei dizendo que algumas vezes nós temos documentos muito bons, por exemplo, o PAMI. Planejamentos, estratégias. Mas por que isso não é internalizado? É confessado de boca, mas não é internalizado como algo que nos pode motivar à ação. Não sei como o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala sobre mudança de direcionamento, sobre conversão. Na maioria das vezes é uma experiência ruim, de alguém querendo impor algo. São experiências desagradáveis. Mas segundo o Novo Testamento, ninguém é inserido em um relacionamento com Deus sem arrependimento e fé no Evangelho. E justamente essas são as primeiras palavras públicas de Jesus em Marcos, por exemplo, 1,15. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essas são as primeiras palavras da igreja. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Tenham uma mudança de vida e creiam no Evangelho. Creiam na boa notícia de Deus. Essa coisa básica do relacionamento com o próprio Deus. Somente tem dificuldade com essa palavra, arrependimento, conversão, quem, de alguma forma, unilateral, ou entende a cultura atual como cristã, monocultural, monorreligiosa, mais ou menos todos são filhos de Deus, ou entende que qualquer anúncio do Evangelho para as pessoas que estão fora da igreja seja proselitismo. A tendência de imaginar a sociedade ocidental como cristã é um legado do regime de cristandade, no qual a religião oficial do Estado é o cristianismo. Nesse sistema, a grosso modo, todos são entendidos como cristãos. Conversões, quando acontecem, são exceções exóticas e raramente bem vistas, já que o convertido sempre vai ser encarado com desconfiança pelo grupo majoritário. Em uma realidade como a que Paulo tem diante de si, multicultural e multirreligiosa, politeísta, o anúncio do Evangelho, que o entendamos como melhor aprouver, é sempre evangelização e um chamado à conversão. Através do anúncio do Evangelho, uma pessoa é colocada diante do desafio de se posicionar quanto à sua atual forma de crer e o seu ethos, a forma como entende o mundo. E caso se volte a Cristo, romperá com sua crença, ou ressignificará ela, e se reorientará na forma concreta da sua vida. A cultura brasileira, ela não é, de forma alguma, cristã. Nós temos várias pessoas e várias religiões, várias formas diferentes de entender o mundo e a realidade. Ela não é monocultural, ela não é monorreligiosa. Nós percebemos isso quando nós anunciamos o Evangelho, que ali há uma diferença entre a realidade concreta das pessoas, na sua forma de entender o mundo e a realidade religiosa, da forma como o Evangelho está sendo anunciado, nos chamando para um relacionamento com Deus. Não é proselitismo anunciar o Evangelho. Não é proselitismo anunciar adiante aquilo que nos motiva a nossa existência. Nós somos chamados a dar razão, sim, da nossa fé, e não podemos calar a respeito das coisas que nós vimos e ouvimos, se elas são positivas, se elas nos transformam a vida, se ela nos motiva. A tendência de imaginar essa sociedade como cristã, essa é uma tendência bem atual, bem da cristandade, quando, na verdade, a atualidade mostra que nós vivemos num contexto no qual nós somos chamados a começar, por vezes, com o mínimo do Evangelho. Entender, perceber o que é ser aceito por Deus, por graça e fé, não dá para pressupor isso. A gente viu isso no testemunho anterior, que a gente estava ouvindo sobre a muçulmana que se achega à fé. Mas não são somente essas pessoas de longe. Conversões, quando acontecem, são exceções exóticas. Participando de um grupo, onde conversando com pastores, eu pedi que eles se apresentassem e dissessem sobre a sua aproximação ISLB. No momento em que um dos pastores disse que não nasceu, não era luterano de berço, todos os outros olharam e deram,
fizeram uma brincadeirinha, uma piada. Não é comum, e a piadinha mostra que nós temos dificuldades de lidar com pessoas que vêm de outro contexto. Quando uma pessoa que é luterana, depois de muito tempo, ainda vai dizer numa apresentação pública, eu não sou luterano de berço, eu estou na ISLB há 25 anos. Ela ainda precisa reafirmar essa sua identidade, que ela não nasceu como luterana. Nós temos um problema aqui, por quê? Porque parece que essas pessoas ainda não são parte do que nós somos. E não querendo agredir ninguém, mas quando eu olho os nomes dos próprios, de nós mesmos, quanta dificuldade a gente tem de integrar outras pessoas. Os nossos sobrenomes mostram que nós, majoritariamente, ainda somos uma igreja étnica. Uma igreja que ainda não conseguiu romper algumas barreiras e seguir adiante. Basta a gente perceber os nossos sobrenomes e da maioria de nós aqui, a dificuldade de integrar mais pessoas que, quem sabe, pensam um pouco diferente. Aqui, então, nós temos, sim, que progredir, seguir adiante e aprender a trabalhar com o Evangelho, com assertividade, não termos medo de anunciar com assertividade as verdades que nós entendemos como, sim, evangélicas, bíblicas. A partir desta cosmovisão, Deus nos chamando para um relacionamento, para algo que nos motiva a seguir adiante, com intencionalidade, anunciar e mostrar para as pessoas o quão bom é caminhar junto com Ele através do que Jesus Cristo fez por nós. E daí sim, ser uma comunidade que é relevante, que tenha relevância. Uma comunidade que, de fato, no seu contexto, é relevante, ela não vai diminuir. Uma comunidade que, no seu contexto, é relevante, vai se motivar a anunciar adiante o Evangelho e viver esse Evangelho de tal forma que acolha mais pessoas nessa caminhada com o próprio Jesus. Eu convido alguém que eu trouxe junto lá de Curitiba para falar conosco, para falar para nós um pouquinho sobre a caminhada dele, como ele chegou a ISLB. Eu gostaria de ter o Rafael aqui para que ele nos falasse um pouquinho dessa sua caminhada, de chegar à fé, desse contexto de participar de uma comunidade luterana, vindo de outro contexto, ou seja, alguém de fora, entrando para essa realidade. Uma boa tarde a todos e todas. Algumas pessoas me perguntaram quando eu cheguei se eu sou, e aí, você é ministro, você é missionário, você é pastor? E aí eu até brinquei com eles, eu disse assim, eu sou ET. ET? Como assim? Eu sou estudante de teologia. Mas, com o objetivo de contribuir um pouco com essa reflexão que o Renato está trazendo, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória na ISLB, um pouquinho da minha caminhada. Eu sou fruto do trabalho missionário dessa igreja, da ISLB. E eu venho de Curitiba, meu nome é Rafael Carneiro, os meus pais não são luteranos, mas eu conheci a ISLB através de um trabalho diaconal no SIC, na Cidade Industrial de Curitiba, um contexto de periferia, e ali a igreja, a comunidade Nova Esperança, que é situada no bairro Portão, a uns 25 quilômetros mais ou menos, né, de distância, ela plantou ou iniciou um trabalho diacônico ali, né, um trabalho de assistencialismo, um trabalho onde o objetivo era acompanhar algumas famílias, e a minha família estava no meio desse negócio. E aí, então, a gente recebia alguns benefícios, teve também a questão da OGA alemã, né, que apoiou esse projeto, e a gente, então eu, desde os meus 7 anos de idade, participava lá da Missão Barigui, como foi denominado esse trabalho, Missão Barigui, e ali a gente tinha, então,
a gente recebia esses trabalhos de assistência quanto ao uniforme escolar para as crianças, a gente recebia cestas básicas, algumas famílias recebiam, e uma vez por mês tinha um trabalho também de ensino bíblico, de estudo bíblico para essas famílias. E o tempo foi passando, e eu fui crescendo, né, tendo esse contato com a Missão Barigui, até que o trabalho foi crescendo, o trabalho foi aumentando, a palavra foi sendo pregada junto com também o trabalho diacônico, de assistencialismo, e eu me lembro que na Missão Barigui houve-se essa necessidade de encaminhar um casal de missionário para trabalhar lá, e aí já estava se tornando uma comunidade, né? A Missão Barigui estava se tornando uma comunidade, e o tempo foi passando, então, além de trabalhos com crianças, com cultinho infantil, a gente já tinha também grupo de adolescentes, juventude, né? E tinha culto uma vez por semana. Alguém que me marcou profundamente foi um missionário chamado Johnny Schlemper. Hoje ele é missionário na comunidade em Ituporanga, numa comunidade em Ituporanga, aqui em Santa Catarina. E esse Johnny Schlemper, ele teve papel fundamental na minha trajetória. Eu lembro que à medida que eu fui crescendo, eu fazia muitas perguntas, né? Fazia muitas perguntas, muitos questionamentos com relação à Bíblia, com relação à fé, com relação à igreja, e ele, através de um relacionamento, ele foi me explicando algumas coisas, ele foi me explicando, e eu fui compreendendo, entendendo a grandeza da ESLB, entendendo essa igreja, entendendo e aprendendo a ler a Bíblia com o óculos aí, né, vamos dizer assim, da Confissão de Augsburgo, com o óculos aí também do Catecismo Menor de Lutero, e Deus foi trabalhando, até que numa dessas conversas com o Johnny, ele me desafiou, e ele disse assim: Rafael, de repente, que tal estudar teologia, né? E aí, no momento eu achei meio assustador, eu estava ali, né, com os meus 17 anos de idade, hoje eu tenho 24, e eu falei, não, teologia, que coisa mais, né? ET, né? Não sabia dessa brincadeira, estudante de teologia, mas eu não, a princípio eu não passava pela minha cabeça estudar teologia, mas Deus foi trabalhando, e eu comecei a pensar, e teve um dia que eu me lembro muito desse momento, assim, quando o Renato estava falando de conversão, essa cena me vem à mente, né, na minha vida, quando eu fui internado no hospital e passei por um período muito difícil da minha vida, um problema de saúde. Eu tive um problema de apendicite, que é um problema, a princípio, não é muito grave, assim, né? Mas a minha complicou, eu fui submetido a 2 cirurgias, e eu lembro que na segunda cirurgia ia ser bem complicado, porque eu estava bem debilitado e internado no hospital já faziam 2 meses, muito magro, eu lembro que quando eu fui fazer essa cirurgia, eu fiquei com muito medo, e aí eu orei a Deus. Eu lembrei que lá na Missão Barigui, né, na minha comunidade de origem, desde pequenininho eles me ensinaram a orar, eles me ensinaram a falar com Deus, e eu não me lembro, assim, acho que aquela oração foi a mais sincera da minha vida, e eu disse assim: Senhor, me dá mais uma chance, porque eu estava realmente com muito medo, e aí o Senhor, hoje eu estou aqui, né? O Senhor me deu mais uma chance, e Deus foi falando comigo depois da recuperação, e nesse contexto se deu também essa percepção da vocação para o ministério missionário, né? Então eu comecei a estudar teologia na FATEV, estou no 4º ano, pretendo fazer o colóquio no ano que vem, tenho estudado bastante para isso, e
Fiz algumas inserções em trabalhos missionários também, né? Fiz estágio em São José, aqui, junto com o pastor Joel Schlemper. Fiquei um tempo também como auxiliar lá num trabalho no Nordeste, no sertão nordestino, onde também esse negócio, essa vontade de aprender o que de fato faz o missionário, o que é ser o missionário. Lá eu também pude aprender coisas nesse sentido, e o meu propósito, a minha visão daqui para frente é justamente isso, assim, de abraçar essa igreja, essa confessionalidade, e é aqui que eu quero servir a Deus. São palavras um pouco diferentes da algumas vezes nós estamos acostumados. Eu trouxe o Rafael porque é alguém que nos desafia ao diferente. É alguém com experiências diferentes de fé que nos motiva a refletir algumas coisas adiante. A segunda pessoa que nós temos o privilégio de ouvir é o pastor, doutor Lindolfo Weingärtner, mentor, uma longa caminhada de fé, cidadão, professor, pastor, esposo, pai, avô, bisavô, alguém que tem muito a contar, e para nós, pastor Lindolfo, é uma honra que o senhor aceitou esse convite, fez esse esforço, e nós estamos muito ansiosos também para ouvir o que o senhor tem a nos dizer. Por favor. Queridos, não esperem de mim uma conferência de palavras bem postas e polidas. Eu quero apenas apresentar um pouco o retrovisor da igreja. Eu penso que os velhos são uma espécie de retrovisor que pode ser muito importante, porque muito carro que não tem retrospector passa por um ferido que está à beira da rua e não enxerga, mas ele veria se olhasse o passado. Além de tudo, hoje é para mim um dia especial. Dia 20 de outubro de 1942, há 74 anos atrás, hoje, eu fui mandado pela primeira vez para uma comunidade pela igreja, com 19 anos de idade, depois de um rápido e superficial preparo de 15 dias, onde se aprendia como batizar uma criança, como fazer um culto de leitura com prédicas que nem mesmo eu entendia, que me tinham dado em São Leopoldo. Então, eu penso que os velhos são um pouco o retrovisor da igreja. Eu quero ser o retrovisor e lembrar vocês do seu próprio passado. A grande crise de nossa igreja aconteceu na última guerra. Nossa igreja estava muito ligada à igreja alemã e à própria cultura alemã. Em casa se falava alemão e nas igrejas o português também quase não tinha vez. Eu me lembro que, num certo tempo, 34 pastores estavam presos, trancafiados em campos de concentração. E não podia haver cultos, porque os pastores que não estavam trancafiados, eles não falavam português, só falavam alemão. O alemão era proibido. Quer dizer, a igreja tinha corrido numa situação contraditória que ela não soube mais resolver. Então, houve os mais diversos conselhos. Houve gente, se eu dissesse o nome, vocês ficariam admirados, eu não vou dizer, que aconselharam abandonar as comunidades da Serra, as espalhadas na área rural do sul do Brasil, e se concentrar só nas comunidades que tinham seu habitat na cidade. Felizmente, Toms foi teimoso. Ele não admitiu uma ideia assim, mas ele teve a ideia de convocar os 20 formados
do Instituto Pré-Teológico, todo rapaziada de 19, 20 anos, e prepará-los rapidamente para um pastorado de emergência. Foi o que ele fez. E foi muito criticado por causa disso, mas depois mostrou que, de fato, era a solução. Eu também tinha 19 anos, fez em agosto, mas eu tinha aspecto de 16 e não arriscaram me mandar para uma comunidade porque não me levariam a sério. E ainda peguei a rubéola antes, que é uma doença de criança, não, uma kinderkrankheit. Vocês não podem imaginar o tamanho da crise de 42 a 45. Antes, os nossos membros eram tolerados e respeitados. De repente, ficava bem falar mal deles, prendê-los, judiá-los. Foram realmente gente que foi batida e foi empurrado um cano de fuzil com um óleo de motor dentro, fazendo-os engolir aquela sopa. Então, a gente poderia dizer, mas isto foi por causa do Evangelho. Um cristão tem que sofrer. Mas não foi só uma mínima parcela. Foi porque nós não soubemos, nos 100 ou 100 e tantos anos de existência da comunidade, nós não soubemos espalhar a nossa imagem como missionários, como gente que ama os caboclos e os que não falam nossa língua, capazes de entrar na vida deles. E assim pode acontecer. E, por exemplo, quando em Brusque morreu o velho cônsul Renaud, que era uma pessoa muito relacionada, e viria o governador do estado para o sepultamento, e o bispo de Florianópolis, que a mulher do cônsul era católica, e muitos parceiros de negócio espalhados pelo estado. Não se achou aqui, em toda a redondeza de 100 quilômetros, nenhum pastor que soubesse português suficiente para fazer um sepultamento do cônsul. Então, vieram à tardezinha para uma comunidade bem no interior de Ibirama, onde eu estava realizando um culto, era domingo. E me disseram, olha, nós não podemos voltar sem o senhor tem que ir conosco. Eu fui sequestrado, e então, no outro dia, eu tive a surpresa, com todas as autoridades, quando eu subi para o morro da igreja, eu tinha dormido ainda na casa do cônsul. Aí, eu vi que a igreja estava cheia de brasileiros. A primeira vez que tinha acontecido aquilo, porque lugar de brasileiro não germânico não era lá. E agora, de repente, lá estava o governador. Eu pensei comigo mesmo, será que eu posso pregar a minha mensagem simples, assim, do centro do Rio, não da margem esquerda ou direita? Será que eu posso arriscar isto? Eles não vão entender essa linguagem luterana. Mas depois eu disse, eu vou dizer a mesma coisa que eu digo no sepultamento de um colono. E disse, falei primeiro dos benefícios que o velho cônsul tinha deixado na cidade, e eram muitos, e era mão aberta mesmo. E depois eu disse, mas agora isso tudo passou, agora ele está perante Deus como um pecador que necessita da graça do Senhor e de nada mais o pode salvar. E bati forte nesta tecla que os luteranos conhecemos tão bem. E fiquei abismado quando, depois do culto, o governador pediu falar umas palavras comigo e disse que intimamente ele pensava assim também. Eu fiquei abobado. Um brasileiro fazer uma confissão assim, ainda é um governador. Então, isto tudo ajudou para romper esta barreira
que impede o crescimento do Evangelho. A falta de interesse pelo seu próximo, pelo próximo dos cristãos luteranos. A falta de amor para com eles. A falta de contato para com eles. Isso tudo é possível quando alguém tem o amor. E a crise era tão grave que, por exemplo, as coisas luteranas tradicionais também não podiam mais acontecer. Esses dias uma senhora de 74 anos me disse: olha, o senhor me batizou naquele domingo onde tinha 28 crianças a batizar. Disse: não, eram 24. Não, disse ela, eu olhei no livro da igreja, foram 28, foram mesmo. 28 crianças num culto a ser batizado, porque durante 3/4 de ano não tinha havido culto. Então, que nossa igreja passou por esta crise. Isto é um dom de Deus, um dom que hoje, os que olhamos pelo retrovisor, que os velhos ainda nos oferecem, só podemos repetir. Aliás, hoje, dia 20 de outubro, no dia 20 de outubro de 42, eu fui enviado pela primeira vez para uma comunidade. Fazem 74 anos. Eu acho que foi antes de todos vocês nascerem. Não sei se tem alguém que tem mais que 74 anos aqui. Foi em São João da Reserva, em São Lourenço e Pelotas. Em Pelotas tinham depredado a igreja. E só passar perto da igreja já invocava pessoas que gritavam: quinta coluna vem aí. Mas a igreja passou por tudo isso e nós só não devemos desprezar o retrovisor. Temos que olhá-lo e ver os nossos próprios erros e as nossas próprias vantagens. Eu estou com 93 primaveras, essa é a 94ª, e sei que meu tempo passou. Estou pronto para o grande mistério, o grande milagre do reino de Deus. Mas eu gostaria de deixar um testemunho claro. Eu tenho tentado em meus livros e também em minhas pregações sempre deixar claro que eu sou do centro do Evangelho, não da margem esquerda, onde alguém cavou uma poça, ou da margem direita, onde alguns barulhentos estão chamando a atenção, mas do centro onde corre o rio, onde corre realmente a mensagem que Deus mandou e onde Ele manda qualquer sedento a beber água. Então, que eu possa deixar esta semente para a igreja e para vós todos, os jovens, abaixo desses 74 anos. Deus permita que esta igreja se ache a si mesma como igreja missionária, que com prazer, com alegria, espalha a semente boa que Jesus Cristo deixou para nós. Perdoem alguma fraqueza, eu não tenho muita força a sobrar, mas Deus me manda falar e dizer que vos amo. Em nome de Cristo. Amém. Convido o pastor Nestor a agradecer o pastor Lindolfo.
Nós queremos agradecer a presença do pastor Lindolfo, o seu esforço, o seu testemunho, a riqueza do seu testemunho, de tudo aquilo que ele representa como testemunho para nós também. As mais jovens geração, aqueles que têm menos de 72, 74 anos. É muito, muito gostoso ouvi-lo, né? E também desse testemunho de fé e da contribuição que o senhor deixou para essa igreja através dos seus livros, escritos, poemas. Muito, muito grato, pastor Lindolfo, e também por esse esforço todo que o senhor fez para estar conosco nessa tarde. Ele lembra a importância do nosso retrovisor, de olharmos com atenção para ele. O que dizer? O que dizer depois disso? Acho que nós podemos orar. Eu convido a cada uma e a cada uma que puder a se colocar de pé. Além de tudo aquilo que nós conquistamos como igreja, na nossa história de quase 200 anos aqui, mas uma história que é muito mais antiga, que volta lá para as tendas do povo de Israel, ou quem sabe já estava lá na criação do mundo, quando nós ouvimos hoje de manhã, através da presença do Espírito. Nós queremos também entregar nas mãos de Deus a nossa confissão de pecados. Nós queremos reconhecer que nós temos falhado, nós temos nos omitido, não uma, nem duas vezes, mas diversas vezes. E antes de nós passarmos para a terceira sessão da tarde, em que nós queremos olhar para frente, sonhar, ousar como uma igreja mais missionária, nós queremos colocar os nossos pecados nas mãos de Deus, pedindo o seu perdão. Por isso nós oramos. Depois das intercessões nós vamos pedir a Deus perdão, Senhor, perdão. Querido e amado Deus, nós somos pessoas gratas a Ti, porque Tu nos tens permitido ser uma igreja séria e comprometida com o Teu reino. Tu nos permites viver nossa fé em um país de relativa tolerância, mas com muitos, muitos desafios. Nós te agradecemos porque temos tentado manter vivas as chamas que arderam no coração das pessoas reformadoras no século XVI. Tu nos tens acompanhado por estes anos, décadas e séculos. Sabemos que não caminhamos sozinhos, sozinhas. Sabemos que Tu estás sempre à nossa frente. Temos muita coisa para comemorar, temos muitas coisas boas, temos muitos avanços ao longo dos anos, mas também temos muitos motivos para pedir perdão. Ao longo dos anos, também não fomos fiéis a Ti como igreja. Deixamos de dar o nosso testemunho, nos omitimos, nos escondemos, tivemos medo. Não nos abrimos suficientemente para as pessoas que são étnica ou culturalmente diferentes de nós. Continuamos sendo uma igreja majoritariamente étnica, mesmo sabendo que a Tua graça é universal e que Tu não faz acepção de pessoas. Nós te pedimos perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, Bondoso Deus, nós temos permitido que diferenças teológicas e de interpretação bíblica, que poderiam e deveriam ser bênçãos, se tornassem motivo de rivalidade e disputa de poder. Nós te pedimos perdão.
Amado Deus, nós não temos conseguido ser fiéis ao chamado de Teu Filho, de sermos uma igreja próxima das pessoas que sofrem, as marginalizadas, as excluídas, as que assim chamamos diferentes. Por isso te pedimos perdão. Bondoso Deus, também não temos nos esforçado o suficiente para ler, interpretar e ouvir a Tua Sagrada Escritura, buscando lá orientação. Por isso nós pedimos perdão. Como igreja, não temos nos esforçado o suficiente para que mulheres tenham oportunidades iguais. Ficamos indiferentes às suas lutas por dignidade, nos omitimos e nos calamos diante dos diversos tipos de violência a que são submetidas, que vão desde a dupla ou tripla jornada de trabalho até a violência física, moral, sexual e psicológica. Por isso nós pedimos perdão, Senhor. Por tudo isso e por muito mais, neste momento em que nos reunimos como líderes desta Tua igreja serva, nós queremos pedir o Teu perdão. Faze com que a Tua graça nos oriente, nos motive, nos empurre para que possamos ser uma igreja mais acolhedora, mais inclusiva e mais missionária. Que possamos ser fiéis aos princípios da Reforma Protestante, mas acima de tudo, aos ensinamentos de Teu Filho Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém?